O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Meus irmãos, boa noite. Muito bem, irmãos, hoje quanto à primeira leitura, quanto o Evangelho, nos ensinam esses caminhos que nos levam a uma vida sem fim, a uma felicidade sem limites. E quais são esses dois caminhos que nos levam a uma vida plena? O primeiro caminho tirado da primeira leitura do livro dos Reis, assim, o livro que nós já escutamos também no dia de ontem. Hoje nós temos uma competição entre os seguidores dos ídolos e os seguidores do Deus único. Nós temos uma competição entre os sacerdotes pagãos e o profeta Elias. E eles querem saber qual é o Deus verdadeiro, ou quais são os deuses verdadeiros. Então Elias propõe um confronto para saber qual é o Deus que escuta o seu povo. E ele diz aos sacerdotes pagãos: vamos ver qual que é o Deus que nos atende primeiro. Então vocês podem invocar o Deus de vocês, e aquele Deus que acender primeiro a fogueira, esse será considerado um Deus providente que nos acompanha. E os sacerdotes pagãos fizeram de tudo para serem atendidos. Começaram a cantar, a rezar em voz alta, a se mutilarem, e o Deus pagão não escutava os sacerdotes pagãos. O profeta Elias não só rezou em voz baixa, mas ao mesmo tempo encharcou as lenhas com água, fez uma piscina ao redor da fogueira e de modo silencioso rezou e foi atendido. Isso deve nos dizer que como é que deve ser feita a nossa oração? A nossa oração ela não deve ser feita através de fenômenos extraordinários. Nós devemos cultivar uma relação com Deus de modo que nos gere paz. Porque é próprio do relacionamento com Deus a experiência da paz. Ou seja, a experiência do Deus não é euforia. A experiência com Deus nos conduz a uma vida interior. Porque muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós estamos tão preocupados com os sentimentos, e a gente às vezes até pensa, se a gente não sentir aquele calor no coração, não sentir aquele arrepio, é como se a nossa oração não tivesse sentido e nem valor. E hoje o profeta Elias nos conduz a uma outra realidade, que para falar com Deus não precisa muitas palavras. Para falar com Deus, ao contrário, precisa de muito silêncio interior. Ou seja, qual é o caminho para a vida? É cultivar essa vida interior, que é diferente da meditação oriental, que é diferente do yoga. Porque muitas vezes hoje nós, católicos, vamos procurando métodos de meditação que não é para encontrar Deus, é para encontrar a si mesmo. Quantas pessoas recorrem a yoga ou às práticas das religiões orientais, mas no fundo aquilo que é a paz que eles procuram é o encontrar a si mesmo. Mas a oração cristã não é encontrar a si mesmo.
A oração cristã é dar espaço para encontrar alguém, e esse alguém com A maiúsculo. Mas qual é o problema da nossa oração cristã? É que nós não fazemos um recolhimento. Às vezes nós já começamos a oração já preocupado com aquilo que nós temos que fazer depois, ou vamos rezar e não damos espaço para romper com o mundo. Por exemplo, quantos de nós chega para rezar a Santa Missa e nem faz um recolhimento? Chega já atrasado, chega, fica conversando, chega, fica no celular, chega. Como é que nós vamos encontrar com alguém, sendo que a gente não deu espaço dentro de nós a este alguém? Quantos de nós vai rezar em casa, reza com a televisão ligada, reza e fica mexendo no celular? Como é que nós podemos dar espaço a alguém se nós não fazemos esse rompimento? Então, ou seja, essa experiência de romper com o mundo externo é o que nos permite encontrar Deus dentro de nós e ter a experiência da paz. Essa é a primeira coisa. O segundo caminho para a vida que hoje a palavra de Deus nos conduz é aquele que diz: aquele que desobedece o mandamento e faz o outro também desobedecer ao mandamento, este será o menor no reino dos céus. Mas aquele que escuta, cumpre os mandamentos e ensina os mandamentos, esse será grande no reino dos céus. Meus irmãos, a gente sabe que já é difícil as pessoas seguirem Deus, já é difícil as pessoas abraçarem a verdade, já é difícil as pessoas renunciarem às suas paixões. Agora, aquele que ensina o mal, esse terá uma punição muito grande. Meus irmãos, o mal já está aí. Às vezes nós não vamos conseguir combatê-lo, mas ensinar nós não podemos fazer. Vocês entendem como que isso que Jesus diz hoje é grave? Nós já temos a obrigação de cumprir os mandamentos. E depois nós temos uma outra obrigação de poder ajudar as pessoas a cumprirem os mandamentos. Mas aqueles que não cumprem o mandamento e ainda incentiva os outros ao mal, esse pode ser que não tenha espaço no reino dos céus. Então, irmãos, muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque às vezes nós incentivamos as pessoas ao pecado. Não, isso não tem mais problema não, isso foi no passado, hoje a igreja já tolerou isso aí. Não, se fosse no tempo de Jesus, Jesus faria isso. Não, nós não podemos ensinar o errado para as pessoas. É por isso que, se você não tem certeza da moral da igreja, se você não tem certeza da fé da igreja, o que você deve fazer? Fique calado. Primeira coisa, fique calado e vai procurar estudar. Às vezes fala, né? Às vezes não. Às vezes a gente já até incentiva: não, mulher, para de ter filho. Que bobeira, quem é que vai cuidar disso aí? Não, se você não sabe, não fala. Não, separa. Não, se você não sabe, não fala. Porque quem ensina o mal, do mal beberás. Então, nisso nós precisamos ser muito firmes. Se eu não sei a fé e a moral da igreja, é melhor ficar calado do que colocar as pessoas na corrupção. Certo? Então, irmãos, vamos pedir essa graça de nosso Senhor, de realmente, como escutamos no Salmo hoje, é tão bonito esse Salmo: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junta a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao coração. Nós poderemos chegar, se seguirmos os caminhos retos.